Salve, salve galera, tudo bem? Boa noite, meus queridos alunos, meus amores. Vamos para mais uma aula de Sociologia. E o tema nosso hoje é viver em sociedade. O que não é fácil, né? É uma questão muito interessante que nós estamos vivendo. Então a aula hoje é legal porque trata-se de viver em sociedade. Assista até o fim, que é muito legal, vale a pena. Tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre viver em sociedade, o que é o indivíduo, o que é a sociedade. Beleza? Então vamos entender um pouquinho então o que é indivíduo, o que é sociedade. Então o indivíduo é justamente o fruto de uma sociedade, tá? Como a gente faz, a forma que a gente faz, como a gente se relaciona dentro de uma sociedade é o que vocês vão ver agora. Então, para que a gente possa entender um pouquinho isso, nós temos que entender que nós tivemos alguns teóricos. Aqui nós temos uns três: o Marx, o Durkheim e o Weber. Então vamos ver um pouquinho de cada um, só para você ter uma ideia de como é que funciona esses pensamentos teóricos que nós tivemos, ou melhor, que nós temos dentro de uma sociedade. Então Marx, preste bem atenção nos nomes, hein? Marx, ele analisa os indivíduos de acordo com o seu contexto histórico-social, as classes a que pertencem. Há uma constante luta de classes entre a burguesia, burguesia a gente pode falar que são os ricos, tá? Entre aspas, e também os proletariados, que são os pobres, que assim eram chamados na antiguidade, ou melhor, há algum tempo atrás, tá? Então Marx dividia entre rico e pobre. Durkheim já prevalece que a sociedade prevalece sobre o indivíduo. Olha, veja bem o que eu quero dizer para vocês. Quando Durkheim fala alguma coisa, ele entende que o indivíduo, tá? O indivíduo, o ser humano, tá? Está com seus valores definidos pela sociedade. Totalmente diferente do que Marx fala. Para Durkheim, tá? O conflito só existe quando há problema nas normas e nos valores. Então Durkheim é um cara um pouco diferente. Mas o Weber já vê a sociedade através do indivíduo, né? Ele fala que a sociedade entende que o indivíduo faz uma ação social, ou seja, uma relação entre as pessoas. Então nós temos três teóricos que falam um diferente do outro, mas com a mesma finalidade. Então eles indicam que tem comportamento na sociedade. Eu lembro que no primeiro dia que eu dei aula para vocês, eu disse que nós temos que respeitar algumas linhas que eu sigo em 4 letras. A de amor, tá? D de disciplina e os 2 R's de respeito e responsabilidade. Olha que coisa interessante. Cai certinho nessa aula porque nós temos um comportamento humano. E nós somos orientados pela cultura que nós recebemos, tá? Pela aprendizagem que nós tivemos da família. E a sociedade hoje nos regra através de padrão. Todo mundo tem um padrão. Então, dentro deste padrão, nós temos que entender que nós vivemos dentro de uma sociedade e que nós temos, olha, veja bem que interessante, algumas normas. O que pode ser feito e o que não pode. O que deve e o que não deve. Os nossos valores, por exemplo, o valor que você se dá. Se você é uma pessoa que está sempre coerente, né? Como que é seu convívio dentro dos seus amigos, dentro do seu bairro, dentro do seu grupo, se você desenvolve, se você não desenvolve. Então, para isso tudo, a gente vive em sociedade. E quando a gente vive em sociedade e aprende, a gente tem
que entender que este processo ganha um nome. Você faz parte de uma socialização. É uma ação social. Lembra que eu disse para vocês, quando a gente não sabe a palavra, a gente divide ela em duas. Ação social. As normas que a gente faz, que a gente desenvolve, que a gente presta atenção naquilo que nos é cobrado. Todo esse sistema, então, nós temos algumas coisas em comuns, que são os processos sociais que dentro deles aparecem. Aquele cara que colabora, que coopera, está sempre junto, direto ou diretamente. Aquele que não faz nada, fica acomodado, fica na dele lá, não está nem com a paçoca. Aquele que tem um pensamento mais ou menos parecido com o seu vizinho, com o seu colega de classe. Aquele que compete para tirar nota melhor, para ser o melhor, né? Aquele que fica... E aquele que está sempre tenso, discutindo, brigando. Então, esses processos ganham esses nomes aí. Cooperação, acomodação, assimilação, competição e conflito. Que querendo ou não, vai trazer para você, tá, alguns conceitos básicos. Um primeiro conceito é isolamento social. O que nós estamos vivendo hoje dentro da pandemia que nós estamos tendo no Brasil e no mundo. Não é? A gente se isolou, ficamos em casa. A ausência de contato com outras pessoas. Né? E o contato social é a base para a vida social. E para ter contato, nós precisamos nos comunicar, transmitir os nossos pensamentos, os sentimentos, as nossas experiências que nós temos, né? Nós temos que interagir, ter uma relação, e nós temos que ter como saber como a gente vai processar tudo isso. Então esses conceitos são importantes para que você entenda que viver em sociedade é importante. Que viver em sociedade é muito mais do que aquilo que você imagina, tá? Então, eu disse para vocês que a aula seria rápido e tem uma atividadezinha bem suave aí para vocês, né? Nós estamos vivendo no Brasil um problema de isolamento social, de interação social de casa através das mídias. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, usando a nossa atividade, tá? Para você poder entender isso como uma forma de trabalho, de interação, de viver em sociedade. Tá bom? Um forte abraço para você. Fique com Deus e tenha muita paz.